O verso 30, que é o quarto ponto aqui, fala que, eu coloquei aqui um ponto que a gente não deve ser um crente chato. Na antiguidade, que aqui nesse verso 30 vai falar o seguinte: então Mateus estava lá com Jesus, os discípulos de Jesus, estavam os publicanos e pecadores, e de repente, quem que chega ali? Os fariseus e os mestres da lei. Daí eles perguntam o que para os discípulos? Por que vocês estão comendo? Algumas traduções, né? Na verdade, Lucas fala que eles perguntaram, os fariseus, para os discípulos. Se não me engano, foi Marcos que vai falar dessa indagação diretamente a Jesus. Vai falar assim: por que você come com publicanos e pecadores? Pergunta é, por que eles fizeram essa pergunta a Jesus e aos discípulos dele? É porque na antiguidade era comum achar que quando a pessoa compartilhava uma refeição, ou seja, dividia a mesa com alguém, com uma pessoa, significava que você estava aprovando as ações dessa pessoa. Ou seja, quando você, naquela época, os fariseus viam o seguinte: se eles viram Jesus dividindo a mesa com publicanos e pecadores, significava que Jesus estava aprovando as ações daqueles publicanos e pecadores. E os fariseus, eles evitavam tanto pecar, que algumas passagens do Novo Testamento mostram que eles achavam, que até mesmo contatos, então eles estão andando na rua e de repente dá a mão para um gentil, por exemplo, ou para um pecador. Eles achavam que com isso eles já estavam pecando. Tem uma passagem, que eles questionam Jesus porque os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos. A lavagem das mãos aqui é essa lavagem, que eles achavam, era uma lavagem cerimonial, que eles achavam o seguinte: que se eles estivessem andando na rua, no mercado, por exemplo, e passasse um gentil próximo ali, então um romano pagão, por exemplo, eles achavam que com aquele contato eles já estariam pecando. Eles, com medo, de se apostatar tanto assim, igual no Antigo Testamento, ali na época dos reis, eles criaram ali depois, quando surgiu essa seita, tantas doutrinas, que chegou a esse extremo. Então, por causa disso que eles vão questionar Jesus e os seus discípulos. E hoje, será que tem pessoas como os fariseus, assim, no meio cristão? Tem gente, por exemplo, que vive colocando empecilhos para que outras pessoas sigam a Jesus. Muitas pessoas ainda, mesmo dentro da igreja, têm uma visão de salvação por obras. Não basta com que os de fora, ou seja, os descrentes, falem que fulano se tornou, digamos, crentinho. Há pessoas dentro da igreja que falam coisas semelhantes. Eu trouxe aqui uma reflexão de um pastor, que é daquela editora Fiel, que ele escreveu uma reflexão, que ele escutou no contexto ali da igreja dele, o pessoal comentar sobre uma mulher. Vou ler aqui, ele fala assim: que há pouco fiquei sabendo de uma moça cuja vida pregressa fora muito ativa sexualmente e foi alcançada por Cristo. Alguns homens, entre aspas, crentes, vendo o batismo da menina, a estigmatizaram, dizendo que depois de, entre aspas, ter rodado o mundo, agora queria casar na igreja. Ora, esses caras não podem ser chamados de crentes, até porque Cristo perdoou e redimiu esta moça, a ponto de dar a ela uma nova vida. Ela pode casar sim, construir uma vida santa sim, visto que o Redentor mudou a sua história. Contra esses homens, rogo a Deus que os mude e os leve a um novo nascimento, desprovido do legalismo. Então, infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas dentro da igreja que têm essa visão legalista ainda. Quando, o próprio Mateus aqui eu imagino, por exemplo, que Mateus, quando Jesus chamou Mateus, ele não foi bem aceito de primeira na roda dos discípulos. Eu acredito que não, porque imagina, o cara é cobrador de impostos, de repente, imagina lá o Simão Zelote, se ele vivia de matar romanos, vocês acham que ele aceitou de boa conviver com Mateus o publicano? Gerou briga aí? Quase certeza. Pedro, que do jeito que ele era, pavio curto.
Vocês acham que ele aceitou de boa viver com Mateus? Não. Então, por quê? Eles tinham ainda essa questão também, que eles estavam conhecendo a graça de Cristo. Eles não Até quando Jesus ressuscitou, eles não conheciam direito a graça de Cristo, porque a gente vê em Atos, por exemplo, que demorou para a ficha deles caírem sobre a aceitação universal de que Cristo aceita pessoas de todas as etnias. E demorou para cair. Então tem muitas pessoas, porque esses apóstolos aqui ainda estavam um pouco com essa visão de salvação por obras. Infelizmente tem gente na igreja que ainda tem essa visão de salvação por obras. Muitas vezes, os legalistas que estão dentro da igreja não nasceram de novo. Acham que ir para a igreja, falar o palavreado do crente, então falar paz do Senhor, graça e paz, não usar roupas, determinados tipos de roupas. Então, em algumas igrejas, aí, se a pessoa não usar roupa tal, não fazer... tem algumas igrejas que até proíbem exercício físico, assim por diante, a pessoa está se aproximando de Deus. Acham que isso é sinônimo de salvação, porém esquecem que a salvação ela é pela graça. Muitos marginalizam visitantes na igreja ao saber o estilo de vida que essa pessoa levava e tentam mudar a pessoa pelo uso da força. Mas o novo nascimento, a Bíblia fala que é oriundo de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo, quando Jesus falou ali para Nicodemos que é necessário nascer da água do Espírito, o que Jesus está falando ali para Nicodemos é que é preciso nascer através da obra do Espírito Santo. Então não vai ser, se é da obra do Espírito, não vai ser pela força do ser humano. Não é o homem que conseguirá tirar o pecador dos vícios, que conseguirá consertar a família de alguém. Quem vai fazer isso? É Jesus, o Espírito Santo capacitando essas pessoas a se converterem, a receber o Evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes, eu peguei aqui um termo emprestado de um pastor lá de São Paulo, um pastor batista, o Léo conhece Luiz Saião, que ele fez uma reflexão falando do crente chato. Não tem um muçulmano xiita? E ele falou do crente chato. E daí, o que é o crente chato? O crente chato é aquele que atrapalha as atividades da igreja. Se a igreja, por exemplo, tem igrejas que usam... Eu acho muito legal, uma vez eu fui num futebol, que se não me engano era Quadrangular, que está fazendo um futebol ali, de evangelismo. E foi muito legal, porque assim, quem falasse palavrão, 10 minutos fora. Então já era assim, uma maneira de atrair que não era cristão. Mas tem gente que acha assim, que se a igreja usar o esporte, está sendo muito moderninha demais. Então já é o crente chato. Se fizer qualquer programação que sai do convencional, o chato está lá para criticar. Não podemos ser assim. Nós temos que fazer de tudo, desde que tenha amparo bíblico, para que a misericórdia de Deus alcance as pessoas. Então, ao invés de ser um crente chato, criticando tudo que a igreja faz, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, desde que tenha amparo bíblico, estar lá apoiando para que Deus, mediante essas ações, muitas vezes utilizando um esporte, um cinema na igreja, por exemplo, que nem passar The Chosen. Infelizmente tem uns crentes chatos que já está criticando até a série. Acho que é errado assistir filmes bíblicos, porque acha que distorce ali a questão não farás imagem, assim por diante. É o crente chato. Então, ao invés de ser um crente chato, o que a gente deve fazer? Ter esse discernimento e saber utilizar os meios que muitas vezes Deus nos dá para alcançar as pessoas.